João Martins de Ataíde e outros colocam como sendo o Leandro Gomes de Barros. Então, encerrada essa discussão, para que vocês saibam, vamos entrar aqui a discutir aspectos da obra de Leandro Gomes de Barros. Então eu começo com uma afirmação do Marco Aurélio, que está exatamente na apresentação do livro. Marco Aurélio, para quem não conhece, é um dos maiores pesquisadores da literatura de cordel. Ele é baiano, mas mora há muitos anos em São Paulo. A esposa dele também milita no meio, ela é xilogravurista, né? Inclusive foi ela que fez a xilogravura da minha adaptação do Moby Dick, né? As xilogravuras dela fabulosas, ok? Então ela é uma excelente xilogravurista. Por coincidência, hoje é o aniversário dela. Já até mandei já os parabéns à minha parceira. Então, Marco Aurélio, pessoal, afirma o seguinte na apresentação do livro. Do livro de Carlos Magno e das reminiscências do ciclo carolíngio, quer dizer, do ciclo ligado a Carlos Magno, né? Carlos, em latim, é Carolus. Então, carolíngio é relativo a Carolus ou Carlos. Então, do livro de Carlos Magno e das reminiscências do ciclo carolíngio, presentes ainda em manifestações folclóricas como a cavalhada teatral e a congada, Leandro extraiu e deu a lume duas obras-primas: Batalha de Oliveiros com Ferrabras e A Prisão de Oliveiros. A relevância dos dois textos é tanta que alguns pesquisadores, sem apresentar dados confirmadores, imaginam a existência de um ciclo de Carlos Magno na literatura de cordel. Um dos pesquisadores que defendem, né, é a nossa professora aposentada Martine Kunz, né? Ela inclusive fala que a palavra Galalau, que nós usamos no nosso dia a dia, veio de Ganelau, que é o vilão da história, quem trai Carlos Magno, não é? E acaba fazendo com que a retaguarda do exército de Carlos Magno seja atacada e morre o sobrinho dele, que é o Rolando, né? Vocês vão ver como Orlando Roldão, né? Há variações em cima do nome, né? Em francês, Roland, né? Les Chansons de Roland. Quem fala bem o francês, por favor, eu sou leitor do francês, né? Mas voltando aqui, o grande pioneiro legou-nos também um romance de temática indianista, a história da Índia Nessi, também uma versão do famoso romance ibérico de origem árabe da donzela Teodora. É outro texto, pessoal, que é alvo de discussão. Alguns colocam como sendo de Martim de Ataíde. A história da donzela Teodora. História muito interessante de uma escrava que era inteligentíssima. Então ela consegue vencer vários doutores, sábios de um rei, né? E aí o rei acaba casando-se com ela e dá uma grande recompensa para o ex-dono, né, dela, que ela era escrava. Então, voltando para cá. Uma versão rimada do conto da carochinha Henrique e os Três Cães, que foi rebatizada como História de Juvenal e o Dragão. E ele diz que tanto Henrique e os Três Cães como a história de Juvenal e o Dragão, ambos vêm do mito de Perseu, né? Então Perseu que vai enfrentar, poxa, me esqueci agora o nome da deusa, Medusa, né? Na verdade não era uma deusa, uma sacerdotisa que sofre uma maldição, né? Também uma recriação em cestilhas do romance tradicional espanhol O Soldado Jogador, no qual o confronto e associação entre o sagrado e o profano permitem infinitas leituras. O maior romance de cordel do chamado Ciclo do Boi, a história do boi misterioso. E aqui o Marco Aurélio está afirmando com razão que a história do o boi, né, o boi como personagem, funda um ciclo. Vários cordéis que tem o boi como personagem principal, né? Era aquele boi, gente, que era liberado pelo fazendeiro
para ir para a mata, para crescer na mata, virar selvagem. E para que isso? Para que ele fizesse uma competição para os seus vaqueiros caçar esse boi selvagem, né? Então muitas vezes esse boi selvagem, ele como que assumia uma forma de demônio, né? Ok? Então são várias histórias em torno da figura desse boi, né? Desse boi selvagem, chamado de barbatão, é o nome que se dá ao boi selvagem. E ele continua. Então, este cordel, a história do boi misterioso, é um documento rico em informações etnográficas, amálgama, quer dizer, uma combinação, não é? Impressionante de tradições europeias com crenças amerabas, né? As crenças locais. Leandro Gomes de Barros, como todos nós sabemos, é considerado o pai do cordel. Ele não foi o primeiro a publicar o cordel. Já falei para vocês neste meu livro do Santaninha, eu trago um poeta que é anterior a ele. Tem o Silvino Pirauá, que também publicou antes dele, mas publicou não, desculpe, que produziu o cordel, mas só publicou depois, porque tanto Silvino Pirauá como o Santaninha ganhavam a vida não com cordel propriamente. O Santaninha era rabequeiro, né? Tocava rabeca. Ou Rebeca, né? Esses nomes se confundem aí. E o Silvino Pirauá era cantador de viola. Mas voltando para cá. Então, muito embora ele não tenha sido o primeiro a escrever cordéis, ele foi o primeiro a viver de cordel, exclusivamente do cordel. Então, como eu falei, ele escrevia, publicava e vendia. E era daí que ele tirava o sustento dele. E ganhava bem, porque num documentário do Globo Rural, eu até recomendei aí no nosso canal do Face, do Zap, que vocês assistissem, né? Ele todo ano mandava um surrão cheio de cordel para a família dele, lá em Pombal. E a família vendia, no mesmo dia vendia, né? Então ele vendeu bastante, ganhou bastante dinheiro. Bom, mas voltando para cá, então ele foi o primeiro a viver. Mas ele é considerado o pai do cordel principalmente pela qualidade da sua obra. Ele tornou-se um espelho, uma referência, um modelo a ser seguido por todos os cordelistas que vieram depois dele, né? Inclusive muitas das regras do cordel foram estabelecidas por ele, de maneira tácita. Ele não obrigou, não mandou que fizesse assim, mas a qualidade da obra dele fez com que os outros o imitassem, e isso foi sedimentando, né, consolidando determinadas regras. Então eu coloquei a capa de alguns dos cordéis dele, gente. Esse cordel da história de Pedro Cem é maravilhosa. Pedro Cem, aqui você tem uma ambiguidade entre Cem com C e o Cem com S. Era um cidadão que tinha 100, de tudo ele tinha 100. 100 fazendas, né? Tudo ele tinha 100. E aí ele se torna uma pessoa muito orgulhosa. E esse orgulho leva a cometer um erro fatal. Ele enxota, ele humilha uma cigana. Essa cigana tinha poderes. E aí lança sobre ele uma maldição, uma praga. E ele começa a perder tudo. Os 100 navios dele vão afundar, né? Tudo dele vai, e ele termina sem nada, com S. Ele que era Pedro 100 virou Pedro 100, sem nada, ok? Então são vários cordéis dele. Eu não quero dar spoiler porque eu quero exatamente motivá-los a ler os cordéis. Então pelo menos 20 cordéis dele são clássicos. Se você fizer uma lista dos 100 maiores cordéis, vai ter pelo menos 10 dele, né? Então, segundo alguns pesquisadores, inclusive o Arievaldo Viana, chegam a dizer que ele teria publicado 600 folhetos. Alguns desses folhetos com mais de um poema, de tal forma que, juntando tudo, daria mais de 1000 poemas publicados. Então, se você fizer uma conta, pessoal, como ele começou a publicar em 1889 e ele morreu em 1918, então ele teria publicado uma média de mais de 20 folhetos por ano. Se hoje isso não é um número assombroso, né, eu mesmo publiquei
em um ano mais de 100 cordéis. Durante esse período aí da pandemia, eu publiquei mais de 100 cordéis. Então, se hoje não é assustador, naquela época era muito complicado, porque ele tinha que escrever, imprimir e vender, né? Então ele tinha tempo para isso, para ficar escrevendo um cordel atrás do outro. Então, de toda forma, gente, há muitos que discordam, né? O meu amigo Paiva Neves, amigo e parceiro, diz claramente que é um exagero. Ele, se muito, escreveu 200 cordéis. E, de fato, o que chegou até nós, pessoal, é mais ou menos esse número. Todas as cordeltecas particulares, né? A própria fundação Casa de Rui Barbosa, né? Tem, eu até coloquei lá, 160 cordéis, e alguns deles com título repetido, né? Então, mais ou menos 150, né? 130 cordéis. Então, não passa de 200 cordéis com a assinatura dele. Então, é possível, claro, que muitos cordéis tenham desaparecido, né? Principalmente aqueles que não tiveram muito sucesso, que não ganharam reedições. Esses cordéis acabaram, pela própria fragilidade do material, desaparecendo. De toda forma, para que vocês saibam que há essa discussão, não é? Quantos cordéis teria Leandro Gomes de Barros escrito? Bom, a obra de Leandro Gomes de Barros, pessoal, mais do que quantidade, o que a marca é a qualidade, inclusive do ponto de vista temático, né? Dentro dos temas recorrentes, dentro dos temas que se tornaram recorrentes, pelo menos até a primeira metade do século XX, ele praticamente cobriu todos eles, né? Então nós tivemos aí um dos textos falando sobre os gêneros, modalidades do cordel, né? Então ele praticamente em todos aquelas modalidades ele escreveu. Se não, vejamos, cordel biográfico, você tem o cordel sobre a vida do Afonso Pena. Cordel de cangaço, na época ainda não era o Leandro, o Lampião, né? Ele morre em 1918. Lampião vem depois. Então o grande cangaceiro da época era Antônio Silvino. Então ele escreve Antônio Silvino, rei dos cangaceiros. Tem outro cordel sobre ele também. Cordel de circunstância, que é o cordel que faz às vezes de jornal, né? Ele tem As Aflições da Guerra da Europa, o Cometa, provavelmente o Cometa de Halley, né? Eu digo isso porque o Cometa de Halley vai aparecer em Guerra e Paz, né? Na virada do século ali. Não, desculpe. Mudem. O Guerra e Paz é do começo do século XIX. E aqui nós estamos falando do século XX. De toda forma, fazendo a projeção aí, é mais ou menos 1912, 1812. Então, se você contar 70 e poucos anos, né, que é o ciclo, né, do cometa de Halley, você vai chegar ali no final do século XX mesmo. Então, provavelmente ele está falando do cometa de Halley. Cordel de crítica social, é só o que ele tem. Eu citei só alguns, viu, gente? A Alma de um Fiscal, o Bataclan Moderno, os 10 reis do governo, Meia-Noite no Cabaré, que eu não coloquei aqui. Meia-Noite no Cabaré, ele constrói o texto, pessoal, dialogando ali com Noite na Taverna, do Aloysio Azevedo, né? Tá mostrando todas aquelas pessoas degradadas moralmente. Cordel de fantasia, pessoal, O Príncipe e a Fada, a História de Juvenal e o Dragão e outras tantas, né? Cordel de humor, Casamento de Velha é um desastre na festa. João Les vendeu o bispo, Vacina para não ter sogra. Só no tema da sogra, pessoal, tem pelo menos 5 cordéis, né? Vários cordéis falando sobre a sogra, cordéis falando contra o casamento, contra a mulher, né? Mas isso é um assunto que a gente toca já já. Então, por incrível que pareça, na época era motivo de riso. Cordel de intempéries, né, que fala da seca, das enchentes. Então ele tem a seca do Ceará, um cordel maravilhoso. Cordel
fábula, quer dizer, que tem os animais como protagonista e passam uma mensagem, uma moral da história. Você tem o casamento do bode com a raposa, o divórcio da lagartixa, a noiva do gato, vários outros. Cordel religioso, antigos e novos sermões do Padre Cícero, Bento, o milagroso do Beberibe e outros cordéis também falando sobre o tema. Outro capítulo à parte, gente, para analisar a qualidade da obra do Leandro Gomes Barros tem a ver com a linguagem, a maneira como ele trabalhava a linguagem. De novo, nos causa espanto de alguém que teve tão pouco, né, permanência nos bancos escolares, tenha conseguido, né, trabalhar a questão da linguagem, né, porque principalmente o texto poético é um trabalho árduo, né, criativo com a linguagem, você explora ambiguidades, né? Eu falei do Pedro Sem, é uma ambiguidade, mas ele trabalha muitas outras elementos de linguagem, né? As figuras de linguagem, trabalha muitas outras. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui da personificação, né? Ou prosopopeia, que você transforma, você atribui elementos do homem para animais ou para coisas inanimadas, né? Então olhem aqui, por exemplo, esse trecho do cordel O Dinheiro, também chamado de O Testamento do Cachorro. Então ele vai tratar o dinheiro como se fosse uma pessoa. O dinheiro neste mundo não há força que o debande, nem perigo que o enfrente, nem senhoria que o mande. Tudo está abaixo dele, só ele é quem é o grande. Ele impera sobre um trono cercado por ambição, o chalerismo a seus pés sempre está de prontidão, perguntando-lhe com cuidado, o que lhe falta, patrão? Então aqui, pessoal, além do aspecto da prosopopeia, da personificação, de você transformar o dinheiro em pessoa, né? Tem sentimentos, tem vontades e tudo. Você tem outros elementos aqui. Você tem, por exemplo, os paralelismos, em que ele repete uma estrutura sintática, né? Ele vai só alterando as palavras, mas mantém uma estrutura sintática. Dão a força que o debande. Ele repete a mesma estrutura frasal. Nem perigo que o enfrente. Mais uma. Nem senhoria que o mande. Ele vai trocando os termos, mas mantendo a estrutura sintática, não é? Então isso chama-se paralelismo. Aqui também você tem a anáfora, né? A repetição, a oração começando sempre com a mesma palavra, né? Não, nem, nem. Esse não é uma variação de nem, né? Não, nem, nem. Então, isso você vai ver em vários outros textos dele. A capacidade de dizer muito com tão pouco também, né? Ok? Então esse é apenas um. Eu gostaria inclusive de recomendar para vocês, pessoal, um livro. Infelizmente emprestei, não sei a quem, não me devolveram o livro. Chama Figuras de Linguagem no Cordel. Então você lá vai encontrar outros exemplos, né? Então é um livro importante, inclusive para a gente rebater a crítica daqueles que olham com desdém para o cordel, como se fosse uma obra menor, não é? Escreva um cordel e explore as várias figuras de linguagem. Não é impeditivo. O cordel não te proíbe isso, não é? Também soube, como poucos, explorar as potencialidades expressivas da fala popular. A fala popular, pessoal, é gostosíssima, né? Ela diz coisas que, se você for falar de uma maneira erudita, você tem que usar mais palavras, né? Essa economia, essa precisão na fala do povo. Eu lembro de um amigo que eu tenho, um médico lá de Aracati, Dr. Jorge, foi meu aluno, já formado em medicina, resolveu voltar para a faculdade para estudar letras, né? Eu chamava de doutor, ele disse, não, doutor é você, né? Eu não tenho doutorado. Mas o doutor Jorge, uma vez, ele disse, rapaz, o que é que você tá... Uma vez eu me consultando com ele, professor sabido aproveitando o aluno,
médico e disse: rapaz, o que é que você está sentindo? Eu, rapaz, estou sentindo uma murrinha aqui. Ele disse: olha, não existe na literatura médica uma palavra que substitua morrinha, né? Morrinha é, né, esse enfraquecimento das forças e tudo. Uma palavra só diz o que é necessário, uma frase inteira para dizer, né? Um abatimento, um desânimo e tal. Então, essa potencialidade expressiva da fala popular, né? Você diz as coisas às vezes. Nós temos um mestre, gente, que eu não canso de dizer que é o Chico Pedrosa, né? O maior autor de poemas para declamação e também um excelente declamador. Ele diz coisas assim que você fica bobo, né? Ele tem um cordel que ele vai falar da malandragem do vendedor de birimbau. O cara, para poder vender o birimbau, ele tem que ter muita lábia. Então o cara desenvolveu tanto talento que ele conseguia vender vermelho para luto. O cara vender vermelho para alguém passar o luto, como é que pode, né? Só uma habilidade grande dessa. Então ele soube explorar as potencialidades expressivas da fala popular, né? Expressões populares, provérbios. Olhem, por exemplo, pessoal, a abertura do cachorro dos mortos. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: mato tem olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Aqui é uma espécie de spoiler, ele vai trazer a história de uma família inteira que é morta e quem testemunha é apenas um cachorro. Como esse cachorro vai ser capaz de provar a culpa do bandido. Então aqui ele já está dizendo que os crimes são descobertos por mais que sejam escondidos. Mas do trecho eu trouxe aqui para a nossa discussão o provérbio: mato tem olhos e paredes têm ouvidos. Então isso é constante nele, ele vai trazer essas expressões populares, né? Gírias. Uma gíria muito comum na Paraíba que é votes. Votes. Lá qualquer coisa eles dizem votes, né? Aqui a gente diz a riégua, né? Coisas do tipo. Lá na Paraíba é votes. Como eu fiz tanto meu doutorado como meu pós-doc na Paraíba, eu escutava muito essa expressão. Então vai aparecer em vários cordéis dele a expressão votes, né? Todo a fauna e a flora, né, própria da região, ele também vai explorar, trazendo um colorido, não é, para o texto, ok? A despeito de todas essas virtudes, a obra de Leandro é também alvo de críticas, né? Entre elas, a ideia de que há em suas narrativas a presença de elementos misóginos, né? Principalmente a crítica, né, de viés feminista tem apontado isso. Isso você vê, pessoal, a crítica a Monteiro Lobato, por exemplo, né? Essa crítica aí ligado à questão da, né, da, estou querendo fugir da palavra raça, né? Então, essa crítica ligada à negritude, né? Critica muito, por exemplo, Caçadas de Pedrinho, em que você tem a fala da Emília contra a tia Anastácia, chama de nega beiçuda e tudo mais, né? Então, sem precisar fazer a defesa desses autores, porque para além desses erros, né, desses equívocos, foram gigantes, a gente tem que entender que são autores que são filhos do seu tempo, não é? Então, é verdade que em Leandro há coisas que hoje são pavorosas. Mas pensem, pessoal, no programa dos Trapalhões. O programa dos Trapalhões dos anos 70, 80, acho que chegou ali nos anos 90 e hoje é impossível você imaginar aquelas piadas, não é? Recentemente eu vi, acho que foi uma entrevista de um dos integrantes lá do Cacete Planeta, né? Que ele falava exatamente isso. Hoje em dia é impossível Cacete Planeta, né? Aquelas piadas. Então era outro cenário, era outro contexto, né? A consciência faz a gente atualizar, né? Eu mesmo sou filho de uma outra geração e tenho que me policiar demais para não dizer coisas que são ofensivas, né?
sem querer você pode valer-se lá de uma expressão, de uma frase que por trás ela é questionável. Então, temos que entender que era um autor do século XIX, né? Autor do século XIX. Então, tanto ele quanto o Monteiro Lobato. Era um outro contexto, né? Era um outro contexto. Mas o certo é que há esse componente, esse elemento que é discutido na obra dele. Entre os vários cordéis nós temos o inferno da vida, né? A mulher é uma chaga que o homem tem sobre o peito. Não há remédio que cure, só a morte dá um jeito. É um asmático vexado que traz o homem atacado com a tísica pulmonar. É um aneurisma forte que só por meio da morte tem esse alívio desse mal, né? Então uma frase dessa, mesmo que dentro de um contexto de graça, né, de brincadeira, hoje em dia ela é questionada, né? É discutível isso. Bom, para além disso, gente, de entendermos Leandro Gomes à luz do seu tempo, é bom destacar também que há muitos méritos na obra dele. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é o senso agudo de justiça social, não é? Ele conheceu a pobreza de perto, passou fome, privação. E ele nunca esqueceu suas origens, né? Mesmo ganhando dinheiro, mesmo ganhando respeito e fama, ele continuou fiel ao povo, né? Que não apenas consumia seu cordel, como era o centro, estava no palco, né? Os seus personagens são tirados, arrancados das margens, né?